Olá, graça e paz. Mais um dia de bênção para nós, mais um dia de oportunidade que Deus nos dá de vivermos na presença dEle e poder desfrutar daquilo que Deus tem para mim, para você, para nós, não é para nossa família, para nossa casa. O desejo do meu coração é que você seja tremendamente abençoado, você e toda a sua casa, tá bom? Não somente você, homem, mas você, mulher, toda a sua casa sejam tremendamente abençoados. E quando a gente fala de bênção, a gente tem que falar de Jesus Cristo. Nós temos que falar do Senhor. O autor de Hebreus, lá no capítulo 13, quando ele fala sobre a exortação final, terminando o seu livro, no versículo 8 ele diz assim, olha, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele coloca Jesus Cristo na eternidade. Por isso, João, quando escreve também na sua primeira carta, ele diz que Jesus é Deus, porque ele é o mesmo de ontem. É o mesmo do já, do agora, do hoje, do de repente na nossa vida, do haja na nossa vida, mas ele também será para sempre. Jesus de hoje é o mesmo de amanhã. Jesus de hoje é o mesmo de depois de amanhã. É o mesmo daqui 20, 30, 40 anos. Ele sempre será o mesmo, porque como Deus, não há sombra e nem mudanças de variações. Por isso, quando eu olho para ele, eu vejo que Deus não mudou. E as coisas que ele disse, as coisas que ele falou, as orientações que ele deu, elas não mudaram. Por isso eu e você precisamos estar atentos. Por quê, pastor? Porque são tantas coisas que estão entrando dentro da igreja atualmente, tantas coisas que entraram na nossa casa através da televisão, do celular, do rádio, do jornal, tantas ideias, né, mirabolantes acerca da fé, tanta permissão. Parece que pecado é como paradigma, sabe? Perde validade. Não, ontem era pecado, hoje não é mais. Não, ontem não podia, mas hoje já pode, porque o mundo mudou. Deus não mudou. As regras que Deus instituiu para nós não mudaram. A gente precisa olhar para a palavra de Deus, não é somente num contexto socioeconômico, mas a gente precisa olhar para a palavra de Deus no contexto de um reino. Como que o reino de Deus é dirigido? Como que o reino de Deus é governado? Esse reino que é governado pelo Espírito de Deus, ele pelo próprio Deus, do qual eu e você vamos fazer parte, independente do que as pessoas acham ou pensam. Não, porque a vida é aqui, acabou, a gente tem que desfrutar aqui. É isso que a palavra de Deus diz. Ah, pastor, não. Então, você precisa crer nela. Olhar para aquilo que ela diz e desfrutar do que a palavra de Deus diz. Pecado é pecado. Pecado de ontem é pecado de hoje. Pecado de amanhã será pecado de amanhã. Mas não é que o pecado de amanhã não é o pecado de hoje. Podem surgir coisas amanhã que se tornarão pecados que não existem hoje. Mas não significa que o de hoje perdeu a validade, já não é mais pecado. Os pecados que destruíram Sodoma e Gomorra, os pecados que destruíram Nínive, os pecados que destruíram o primeiro mundo são os mesmos de hoje. Mas a longanimidade de Deus ainda se revela a nós. A bondade de Deus ainda se revela a nós. No versículo 9 de Hebreus 8, nós lemos assim, ó, não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. Interessante isso, né? Parece que foi escrito ontem, né? Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. Sabe o que o autor está dizendo aqui? Que você tem capacidade para discernir os ensinos pelo Espírito de Deus que habita em você. Que você pode discernir o que está sendo falado, o que está sendo ensinado, como está sendo falado,
como está sendo ensinado. Hoje eu recebi uma palavra muito interessante, que o pastor disse algo muito interessante, esse homem de Deus, que eu acredito, ele fala assim: nem sempre o fato de você ser usado por Deus, ou de alguém ser usado por Deus, significa que esse alguém está sendo aprovado por Deus. Nem sempre o fato de alguém ser usado tremendamente por Deus, significa que ela tem a aprovação de Deus. E é por isso que Paulo ele diz: eu quero ser encontrado aprovado mais do que ser usado. Mais do que as pessoas que a palavra de Deus nos revela e que são usadas e que usam o nome do Senhor Jesus e a palavra de Deus para mostrar que são usados, mais do que isso a pergunta é: será que estão sendo aprovados? Eu espero que Deus tenha misericórdia da minha vida e que Ele me encontre aprovado no dia do juízo. Porque Ele diz: não se deixem levar por diversos ensinos estranhos. Eu vou confessar uma coisa para você. Eu acho que se eu ou você tivéssemos poder para tirar o peso de pecado de algumas coisas, a gente tiraria. E é por isso que esse poder não está na nossa mão. Senão, querido, o mundo estaria uma bagunça maior do que está e nada mais seria pecado. O mundo estaria mais libertino do que está e nada seria pecado. E Deus tinha que aceitar tudo. Não, não é bem assim. E ele diz mais: olha, pois é bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que o comem. Ou seja, você não pode comer um alimento e dizer: esse alimento é consagrado, ele vai ter uma diferença na sua vida. Vamos parar com essa mística, vamos parar com essas ideias. E não é só alimento. Agora é roupa, agora é colar, agora é perfume, agora é água. Tudo isso, eu não estou dizendo que a fé não possa fazer coisas tremendas e que a gente não entende, mas isso não pode virar doutrina. Assim como, não, a graça de Deus é tão maravilhosa que ninguém vai ser condenado no final. A graça de Deus é tão maravilhosa, mas é tão maravilhosa que tem gente que vai ser condenado no final por causa da graça ser maravilhosa. Porque Deus é justo e Deus é bom. Mas pastor, o senhor está me assustando. Não, não quero te assustar. Se é graça, é de graça, mas não de graça. Então, pela graça, se arrependa, se renda ao Senhor, alinhe sua vida e pare de ouvir bobagens por aí. Pede ao Espírito de Deus que te revele. Para de querer pedir permissão. A sua alma às vezes quer: não, isso aí não é pecado. A sua alma fala: não, isso aí não é assim. Pare de pedir permissão para a sua alma para fazer aquilo que o seu espírito não concorda e que a palavra de Deus diz que é pecado. E se você porventura fez, se arrependa, peça perdão, mude de vida, porque é o que eu tento fazer e faço todo dia. Não é que eu não erre, mas eu quero um coração pronto para o arrependimento, para pedir perdão, para mudar de vida e caminhar na santificação a cada dia, porque só santo se santifica. Quem não é santo nem tem por que se santificar, mas santo se santifica cada vez mais. Quero orar por você. Já que o texto é de exortação, receba essa em nome de Jesus, para o seu, para o meu, para o nosso bem. Pai querido e eterno, em nome de Jesus, Pai, como nós precisamos da Tua mão, da Tua ação, do Teu cuidado, da Tua graça, da Tua benevolência sobre a nossa vida. Pai, ajude-nos, Senhor, a ver pecado como pecado, a ver, ó Deus amado, erro como erro. Nós não queremos, Senhor meu Deus, fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Ajude-nos a andar em santidade, ajude-nos a andar no temor e no tremor do Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoe este meu irmão, esta minha irmã, abençoe a Tua igreja, abençoe aquele que recebe esta palavra, Pai, que essa palavra seja algo que venha mudar a maneira dele ou dela pensar, em nome de Jesus, para que nós não relativizemos
aquilo que é errado, para que nós não tornemos aquilo que a Bíblia declara como um pecado, como um paradigma que perde o prazo de validade. Não, Senhor. A graça do Senhor, a verdade do Senhor, a palavra do Senhor nos quer, ó Deus amado, firme e fortes em Ti, porque Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e o será para sempre. E que a gente não seja levado por ensinos de demônios, por ensinos enganadores, até porque somos capazes, pelo Espírito, de discernir e dizer não. Abençoe este meu irmão, minha irmã, abençoe esta pessoa, em nome de Jesus, e dá-nos uma semana abençoada, no nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço, Deus abençoe vocês, vamos firme, até a volta de Jesus.